Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde. E nessa aula eu irei falar sobre a Escherichia coli, isso mesmo, a famosa E. coli, né? Que é uma forma como muita gente conhece. Gente, essa aula ela vai ser um pouco extensa, provavelmente aí de mais de uma hora. Como vocês já viram aqui no meu canal, todas as aulas elas são longas, porque o meu objetivo não é trazer aulas para vocês superficiais, né? Como a gente encontra diversas outras aulas, né, na internet, apenas com informações básicas. O meu objetivo é trazer aulas cada vez mais completas, então vocês veem aí que todas elas têm aula de uma hora, até mais do que uma hora, 40 minutos, 30 minutos. Então, meu objetivo é esse. Ou seja, ao invés de você pegar lá um livro e ter que ler o capítulo, você assistindo aqui a videoaula é como se estivesse lendo totalmente o capítulo de um livro, certo? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, começando aqui pelas características gerais da Escherichia coli. Então, essa bactéria é um patógeno interno e externo ao trato intestinal. O que isso significa? Que a Escherichia coli pode causar infecções tanto intestinais como infecções extraintestinais, ou seja, infecções fora do tubo digestivo, que no decorrer da aula eu irei falar disso com mais detalhes. É um bacilo gram-negativo, é uma bactéria anaeróbio facultativa. Lembrando que de todas as bactérias anaeróbio facultativas, né, que são os principais representantes aí são os bacilos gram-negativos, que fazem parte da família Enterobacteriaceae, a Escherichia coli é a bactéria anaeróbia facultativa mais abundante no intestino grosso e também encontrada nas nossas fezes, tá? Porque é uma bactéria que faz parte da nossa própria microbiota intestinal. A Escherichia coli é uma bactéria extremamente importante para a nossa microbiota do intestino grosso. É uma bactéria fermentadora de lactose. A Escherichia coli é flagelada, ou seja, apresenta uma motilidade positiva. E um detalhe aqui muito importante, né? Comparado a outras espécies de bacilos gram-negativos, a Escherichia coli possui 3 antígenos, que são, no caso aqui, o antígeno O, o antígeno H e o antígeno K. Na aula de introdução aos bacilos gram-negativos, eu já falei sobre esses antígenos, é importante, né, que depois assistam lá essa aula se já não tiverem assistido, para se situar um pouco mais sobre esses antígenos, né, que estão presentes nos bacilos gram-negativos. No caso, como eu já falei, a Escherichia coli possui esses 3 antígenos. Só que, como vocês podem ver aqui, o antígeno O existem mais de 150 variações antigênicas do antígeno O. Já no caso do antígeno H, existem aproximadamente 50 variações antigênicas e o antígeno K existem aí aproximadamente 90 variações antigênicas. E o que significa isso? O que significa essas variações? Significa que várias combinações, né, desses antígenos ou isoladamente resultam em mais de 1000 tipos antigênicos, ou seja, de mais de 1000 tipos de sorotipos, né, de Escherichia coli, ou seja, de linhagens, né, com características antigênicas diferentes. Como vocês podem aqui ver como exemplo, né, então sorotipos, né, específicos são associados a determinadas doenças, como por exemplo, o sorotipo O55. Então, o sorotipo O55 e o sorotipo O111, esses dois sorotipos aqui, ambos possuem o antígeno O, só que são sorotipos diferentes antigenicamente, porque o antígeno O55 ele é diferente do antígeno O111
mesmo que seja o mesmo tipo de antígeno, né, que é o antígeno O, que é o antígeno somático, que está presente na parede da bactéria. Então, esses dois exemplos aqui de sorotipos específicos, eles são responsáveis por causarem surtos de diarreia neonatal, ou seja, diarreia em recém-nascidos, tá? Aqui eu deixei destacado também algumas outras linhagens de Escherichia coli, né, ou seja, sorotipos de E. coli que já foram identificadas, que são sorotipos conhecidos, até então são os mais patogênicos, né, os que estão aí normalmente são isolados a partir de materiais biológicos, né, em seres humanos, e que essas linhagens e sorotipos aqui também eles surgem em decorrência dessa combinação, né, entre desses antígenos, o antígeno O, o antígeno H e o antígeno K, como eu já citei anteriormente. E essas 4 linhagens aqui, eu irei falar sobre cada uma delas no decorrer desta aula, né, porque são aí linhagens de Escherichia coli extremamente importantes. Então, temos aqui a Escherichia coli enterotoxigênica. Então, ó, veja, é Escherichia coli enterotoxigênica, significa que é um sorotipo toxigênico, que é produtor de toxinas. E aí tem essa segunda linhagem de Escherichia coli enteropatogênica. Linhagens de Escherichia coli enteropatogênicas apresenta uma capacidade invasiva, né? O que isso significa? Que elas conseguem invadir células. E a Escherichia coli enterohemorrágica, né? Essa espécie aqui, essa linhagem de E. coli, ela é responsável por causar quadros de disenteria, né? Que é uma diarreia sanguinolenta. E por último aqui temos a Escherichia coli uropatogênica, né? Que é uma linhagem específica de E. coli que é responsável por causar infecções do sistema urinário, ou seja, a famosa infecção urinária. Então, outro detalhe aqui importante, aqui no início eu já citei, já comentei com vocês, né, que a Escherichia coli é um patógeno que causa infecções tanto intestinal, né, tanto infecções intestinais, como também infecções extraintestinais, fora do tubo digestivo. Então, essas três linhagens aqui, ó, a Escherichia coli enterotoxigênica, enteropatogênica e enterohemorrágica, elas causam infecções intestinais, né? Ou seja, são bactérias entéricas. Já no caso da Escherichia coli uropatogênica, ela causa infecção extraintestinal, ou seja, a infecção causada por essa linhagem acontece lá nas vias urinárias, né? Então, aqui apenas para mostrar aí de forma mais clara, para vocês entenderem o porquê de um patógeno interno e externo ao trato intestinal, tá? Então, como eu já falei, no decorrer da aula eu irei falar sobre cada uma dessas linhagens aqui separadamente. Gente, então quais são as principais doenças, né? Quais são as principais infecções causadas por Escherichia coli? Então, a Escherichia coli é a causa mais comum de infecções do trato urinário e sepse. Poxa, professor, mas você não acabou de falar que a Escherichia coli também causa infecção intestinal? Sim. Porém, as infecções do trato urinário e sepse por E. coli acontecem com mais frequência do que as infecções intestinais, tá? Mas a Escherichia coli também causa infecção intestinal, né? Então, é a causa mais comum de infecções do trato urinário e sepsis, que no caso sepse é a mesma coisa que infecção sistêmica, né? Associada a bacilos gram-negativos. Por que eu estou focando aqui, ó, falando associada a bacilos gram-negativos? Porque existem outros tipos de bactérias, como por exemplo, cocos gram-positivos, né? Assim como outros micro-organismos, outras bactérias que pertencem a outros grupos, que também podem causar infecções do trato urinário e sepse. Então, aqui eu estou focando, né? Quando se refere a
bacilo gram-negativo, a Escherichia coli é a causa mais comum de infecção do trato urinário, tá? Além das infecções do trato urinário e sepse, E. coli também é o agente causador de meningite neonatal, né? A meningite é um processo inflamatório das meninges causado pela bactéria, das membranas que revestem o sistema nervoso central. Nos próximos slides eu irei falar com mais detalhes sobre a meningite neonatal, tá? Terceira doença que pode ser causada por E. coli, né? Então, essa bactéria também é um agente causador de diarreia aquosa, né? Quando eu me refiro à diarreia aquosa, são aquelas fezes líquidas, sem a presença de sangue, tá? Então, quando eu me refiro à diarreia aquosa, não sanguinolenta ou apenas diarreia aquosa, são as fezes líquidas, sem a presença de sangue, conhecido também como diarreia do viajante. Eu irei falar nos próximos slides também sobre isso. Já no caso das linhagens, né, de Escherichia coli enterohemorrágica, né, então já estou citando aqui ó, a Escherichia coli enterohemorrágica, que é uma daquelas 4 linhagens que eu citei anteriormente. Vejam, essa linhagem enterohemorrágica, ela é classificada dessa forma, né? Ou seja, é uma combinação de antígeno O e antígeno H, que é o O157H7, onde essa linhagem ela é responsável aí por quadros de diarreia sanguinolenta, né? Que é a famosa disenteria. Eu já falei disso para vocês em outras aulas, a diferença de disenteria para diarreia, né? Quando a gente se refere à disenteria, significa que é um quadro de diarreia, porém, essas fezes elas apresentam sangue, né? É uma diarreia sanguinolenta, certo? Com relação à transmissão e epidemiologia, reservatórios de infecção. Quando a gente se refere a reservatórios de infecção, né, que é onde a gente pode encontrar a Escherichia coli, podemos incluir os próprios seres humanos e outras espécies de animais, né? Então, tanto os seres humanos quanto outras espécies de animais são reservatórios de infecção para Escherichia coli, ou seja, possuem a Escherichia coli no trato, né, no tubo digestivo, lá no intestino grosso, assim como também eliminam essa bactéria através das fezes, certo? Então, a fonte de infecção, né, de Escherichia coli, que é responsável por um quadro de infecção do trato urinário, né, que até então, como eu já citei anteriormente, é o que tem mais frequência, né, que surge com mais frequência, são as infecções do trato urinário por Escherichia coli. Então, como que o indivíduo que teve uma infecção do trato urinário, ele adquiriu essa bactéria? Então, consiste, ou seja, essa bactéria, ela está presente na própria microbiota, né, que coloniza a região urogenital. Quando a gente se refere à região urogenital, é a região em volta do canal da uretra, né? Então, aqui temos o osteocanal da uretra. Então, ali em volta do canal da uretra, que é essa região urogenital, pode ser colonizada por Escherichia coli, e essa bactéria ela pode adentrar ao canal da uretra, tá? E assim desenvolver a famosa cistite, infecção urinária. Já no caso da fonte de infecção, né, de Escherichia coli, que provoca a meningite neonatal, né? Então, a meningite neonatal, um recém-nascido, ele desenvolve meningite causado por Escherichia coli quando ele adquire essa bactéria durante o nascimento. Agora, como? Quando ele está passando pelo canal de parto materno, né? Então, normalmente as mulheres elas podem colonizar bactérias que estão presentes na mucosa, presentes na microbiota intestinal, lá
na mucosa do canal da vagina. Então, essa mãe que apresenta uma colonização abundante de E. coli ali na mucosa, né, vaginal, durante o nascimento, a criança pode adquirir essa bactéria e assim desenvolver a meningite aí após o nascimento. Já no caso da Escherichia coli, que é responsável pela diarreia do viajante, né? Quando eu me refiro aqui à diarreia do viajante, significa que o indivíduo ele está com um quadro de diarreia aquosa, ou seja, é aquela diarreia não sanguinolenta, tá? Então, como que ele adquiriu essa bactéria, essa Escherichia coli, que causou, né, que está causando esse quadro de diarreia aquosa? Ele adquiriu através da ingestão tanto de alimentos como de água contaminada por fezes humanas. Professor, e no caso da bactéria que causa diarreia sanguinolenta, né? No caso da linhagem de Escherichia coli enterohemorrágica? Isso aqui é importante, ó. O principal reservatório de Escherichia coli O157H7 enterohemorrágica, né, que causa a diarreia aquosa, corresponde ao gado bovino, ou seja, está presente lá no intestino de bovinos, sendo, né, que o organismo ele normalmente é adquirido através de carne mal cozida, assim como também o indivíduo ele pode adquirir por um contato direto com esses animais, tá? Eu vou falar mais sobre isso no final desta aula, tá? Então, a linhagem de Escherichia coli enterohemorrágica, o principal reservatório, né, no caso, são os bovinos. E uma forma de como a gente pode adquirir é consumindo a carne mal cozida, né? A carne bovina mal cozida, assim como ter contato direto com esses animais, certo? Fatores de virulência, né? Eu já falei em várias aulas, né, sobre fatores de virulência, o que é um fator de virulência. A Escherichia coli é um bacilo gram-negativo super complexo. Essa bactéria apresenta vários fatores de virulência, né, que são estruturas. Né? Se você for procurar a definição de fator de virulência, você vai ver que são estruturas, produtos ou estratégias, né, que a bactéria produz ou desenvolve, né, que ela usa desses atributos para causar a doença, né? Para essas estruturas, esses produtos, essas estratégias participam do mecanismo de patogenicidade, né? Contribuindo aí para essa capacidade patogênica do micro-organismo. Então, quais são aí os principais fatores de virulência da Escherichia coli? Pili, cápsula, endotoxinas, que aí quando eu me refiro a endotoxina, vocês já sabem que é o LPS, o lipopolissacarídeo, e além, né, do pili, da cápsula e da endotoxina, a Escherichia coli ela também pode produzir 3 exotoxinas, né? Que aí essas exotoxinas elas são chamadas de enterotoxinas. Qual que é a diferença aqui de uma endotoxina para uma exotoxina? No caso de uma endotoxina, o principal exemplo é o LPS, o lipopolissacarídeo, que são estruturas que estão presentes na membrana externa dos bacilos gram-negativos. Ou seja, o lipídio A, que é a base do lipopolissacarídeo, que é a endotoxina de fato, que é a parte tóxica, está dentro da membrana externa do bacilo gram-negativo, por isso chamado de endotoxina, que significa dentro. E para que essa bactéria ela libere essa endotoxina, ou ela precisa morrer, ou seja, sofrer uma lise, a sua membrana, né, ser fragmentada, ou durante o processo
de reprodução. Quando ela sofre ali um processo de divisão binária, são duas formas como ela pode estar liberando a endotoxina, né? Que aí quando a gente fala de endotoxina, principal exemplo, no caso dos bacilos gram-negativos, é o LPS, o lipopolissacarídeo. Já no caso de exotoxinas, são toxinas que a bactéria produz e ela secreta para o meio externo. Ela não precisa se reproduzir, assim como ela não precisa morrer para que ela consiga liberar essas exotoxinas. Então, ela produz e secreta naturalmente. Agora, por que a gente chama de enterotoxina? Porque essas exotoxinas elas são produzidas e secretadas dentro do tubo digestivo, né? Então, são toxinas enterais, são produzidas lá e secretadas dentro do intestino. Quais são essas 3 toxinas? Duas dessas 3 são a toxina termolábil e a toxina termoestável. Então, essas duas toxinas, elas são as responsáveis por causarem a diarreia aquosa, né? Então, quando você tiver uma infecção intestinal por Escherichia coli e apresentar um quadro de diarreia aquosa, um quadro de diarreia não sanguinolenta, você está com uma infecção, né, por E. coli, onde essa linhagem de E. coli ela é produtora de enterotoxinas, onde ela pode produzir as duas toxinas ao mesmo tempo, como ela pode apenas produzir uma dessas duas, tá? E qual que é a terceira exotoxina, que também pode ser produzida por Escherichia coli? É a verotoxina. Essa toxina, chamada de verotoxina, ela é a toxina responsável, né, por provocar um quadro de diarreia sanguinolenta. E quem que produz essa verotoxina? Essa toxina ela é produzida exclusivamente pela linhagem de Escherichia coli enterohemorrágica. Então, aquela linhagem de Escherichia coli enterohemorrágica, ela é produtora dessa toxina chamada de verotoxina, onde o indivíduo ele vai desenvolver um quadro de diarreia sanguinolenta. Eu vou falar de todo o mecanismo nos próximos slides, como que essa toxina ela causa essa diarreia sanguinolenta. Um outro detalhe aqui importante, em torno de 5% dos indivíduos que têm infecção por Escherichia coli enterohemorrágica e que está com quadro de diarreia sanguinolenta, 5% podem apresentar uma complicação que é chamada de síndrome hemolítica urêmica. Nos próximos slides eu irei falar também com mais detalhes, né, sobre a síndrome hemolítica urêmica. Tá? Então, apenas quem tiver uma infecção intestinal por Escherichia coli enterohemorrágica, né, quando essa bactéria ela produz lá no intestino essa verotoxina, o indivíduo vai apresentar um quadro de diarreia sanguinolenta e pode, né, ter uma complicação que é a síndrome hemolítica urêmica. Essa verotoxina, ela também é denominada de toxina do tipo Shiga, por ser muito similar, ou seja, muito semelhante às toxinas produzidas por espécies de Shigella, né? Se vocês já assistiram lá a aula que eu falo sobre Shigella, eu falo sobre uma toxina, que é a toxina Shiga, que é produzida pela Shigella. No caso aqui, essa verotoxina que é produzida pela Escherichia coli enterohemorrágica, ela também é denominada de toxina do tipo Shiga, por ser muito semelhante a essa toxina produzida pela bactéria Shigella, tá? Ó, um outro detalhe aqui muito importante é que essa verotoxina, né, que é produzida pela Escherichia coli enterohemorrágica, ela é codificada por bacteriófagos lisogênicos, né? Eu já falei, né, sobre isso em outras aulas.
Então, o que isso significa? Para que essa linhagem de Escherichia coli enterohemorrágica, para que ela produza, né, para que ela sintetize essa toxina verotoxina, ela precisa ter sido infectada por um bacteriófago lisogênico, onde incorporou material genético do vírus no material genético da bactéria com genes, né, específicos que irão permitir que essa bactéria consiga sintetizar essa toxina verotoxina. Tá? Agora, por que desse nome? Né? Por que esse nome verotoxina? Então, essa toxina ela é denominada desta forma por ser tóxica às células vero, né, que é um tipo de célula de macaco, em cultura. Claro que não pegou lá o macaquinho e colocou nele a toxina, né? Foi retirado, foi feito um estudo aí para avaliar o grau de toxicidade dessa toxina através de uma cultura. E também essa toxina ela é tóxica às células de revestimento do colo, ou seja, essa toxina ela é tóxica também para as nossas células lá da mucosa do intestino grosso. Tá? Então, por isso que o indivíduo ele apresenta um quadro de diarreia sanguinolenta, porque as células na mucosa do intestino grosso, elas serão, de certa forma, agredidas pela ação dessa toxina, verotoxina. Então, vamos ver agora a parte da patogênese, né? Então, só relembrando nos slides anteriores, eu citei algumas doenças que são causadas por Escherichia coli, né? Então, eu falei que essa bactéria ela é o principal agente etiológico causador de infecções do trato urinário, sepse e também pode causar infecções do trato intestinal. Né? Então, temos aí 3 exemplos de doenças que podem ser causadas por E. coli. Então, a partir de agora, a gente vai ver a patogênese, ou seja, como que a Escherichia coli ela causa, né, cada uma dessas infecções, começando aqui pelas infecções do trato intestinal. Né? Então, quando a gente fala de infecção do trato intestinal causada por E. coli, eu peguei aqui como exemplo uma linhagem de Escherichia coli, um sorotipo, né, de Escherichia coli, que é comum, ou seja, que pode causar infecções do trato intestinal, que é a Escherichia coli enterotoxigênica. Então, essa linhagem enterotoxigênica significa que é uma linhagem produtora de toxina, por isso que é enterotoxigênica, certo? Então, como que o indivíduo ele adquiriu essa bactéria? Através da ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes, certo? Então, a partir do momento que o indivíduo ele ingeriu esse alimento, essa água, o que acontece? A Escherichia coli chegando na mucosa do intestino delgado, né? Então, essa linhagem ela vai causar a patogênese dela vai acontecer no intestino delgado, né? Então, chegando ali no intestino delgado, primeira coisa que vai acontecer, né? Que aqui temos a primeira etapa, haverá a adesão dos, né? No caso da Escherichia coli. Então, como que essa bactéria ela vai conseguir se aderir? Através dos pili. Então, daqueles fatores de virulência que eu citei no slide lá de fatores de virulência, pili, cápsula, endotoxina, exotoxina, no caso aqui, para, né, a patogênese de infecções do trato intestinal, desses fatores de virulência, o primeiro, né, que a bactéria vai utilizar são os pili. Lá nas primeiras aulas de microbiologia, eu falei sobre todas as estruturas, desde as essenciais, as facultativas de uma bactéria e qual que é a finalidade, qual a função. Então, você já sabe muito bem que o pili
é uma estrutura, né? São estruturas que algumas bactérias possuem na sua superfície, que confere aí a capacidade de adesão. Então, através dos pili, o bacilo gram-negativo aqui, no caso a E. coli enterotoxigênica, ela vai se aderir às células do jejuno e íleo, né? Jejuno e íleo são dois segmentos do intestino delgado. O intestino delgado ele tem a parte do duodeno, do jejuno e do íleo. Então, o jejuno e íleo são aí os dois segmentos do intestino delgado, né? Onde essa bactéria ela vai conseguir se aderir. A partir do momento que ela aderiu, né? Temos aqui a segunda etapa, essa bactéria ela vai começar a sintetizar enterotoxinas, né, que são exotoxinas. Então, essas enterotoxinas, a partir do momento que essa bactéria ela começa a produzir, como a gente pode ver aqui no desenho, ela está aderida através dos pili, ela começa a secretar, né, toxinas, né, chamadas de enterotoxinas. E essas enterotoxinas elas irão atuar sobre as células do jejuno e do íleo, causando o quê? Um quadro de diarreia aquosa, ou seja, um quadro de diarreia não sanguinolenta. Poxa, mas como que essas toxinas, né? Como que essas toxinas produzidas ali por essa linhagem de E. coli vai provocar esse quadro de diarreia? E quais são essas enterotoxinas? Temos aqui, ó, a toxina termolábil e a toxina termoestável. Então, essas duas toxinas, elas são produzidas por essa linhagem aqui enterotoxigênica. E o que essas toxinas elas irão fazer para que o indivíduo ele tenha aí um quadro de diarreia aquosa? Essas duas toxinas, elas irão interferir de diversas formas no funcionamento dos enterócitos, né, que são as células ali da mucosa intestinal, levando a um efluxo ou hipersecreção, né? Então, essas toxinas irão induzir uma hipersecreção de eletrólitos e água para a luz do intestino. Então, veja, os enterócitos, que são as células da mucosa intestinal, começarão a partir do momento que essas toxinas estão ali atuando nessas células, né, irão hipersecretar, em vez de absorver, que é a principal função das células intestinais é realizar a absorção. Então, a absorção ela deixa de acontecer. O que acontece agora? Uma hipersecreção. Então, os enterócitos irão secretar para a luz do intestino eletrólitos, como cloro, sódio, né, entre outros, e água. Então, toda essa parte líquida vai se acumulando ali no intestino, então por isso que o indivíduo ele vai apresentar um quadro de diarreia aquosa, tá? Pronto, agora que vocês sabem quais são as toxinas produzidas pela E. coli enterotoxigênica e o resultado da ação dessas toxinas nos enterócitos do intestino delgado, vamos entender, né, aqui, olhando esse desenho, como que ocorre a ativação, né, de diferentes vias que são responsáveis por esse resultado, né, por esse quadro aí de hipersecreção, tá? Então, olhem aqui. Então, nós temos aqui a Escherichia coli enterotoxigênica, que é a ETEC, né, que é uma abreviação para Escherichia coli enterotoxigênica. E aí essa bactéria ela está aqui secretando, né, ela está secretando toxina sensível ao calor, que a toxina que é sensível ao calor é a toxina termolábil, e também ela secreta toxina termoestável, certo? Então, essas duas toxinas elas irão atuar por mecanismos diferentes, elas irão ativar vias diferentes, alterando o funcionamento
do enterócito, que no final vai resultar nesse quadro de hipersecreção que eu já discuti com vocês. Tá? Então vamos começar aqui pela ação da toxina termolábio. Tá? Então olha só, essa toxina que é sensível ao calor, que é a toxina termolábio, ela é composta por duas subunidades, por dois tipos de subunidade. Uma subunidade A e 5 subunidades do tipo B. Então, essas duas subunidades A e B formam aí essa toxina termolábio. Então, o que acontece? Essa toxina ela é endocitada pela membrana do próprio enterócito, né? Então, a partir do momento que a célula intestinal ela endocita, né? Ela meio que engloba, né? Ela engloba essa toxina ela passa para o interior do enterócito, protegida por uma vesícula. E aí essa vesícula, ela se funde com a membrana do aparelho de Golgi ou complexo de Golgi, passando assim para o interior do complexo de Golgi. Então, a partir do momento que essa toxina agora ela está lá dentro do complexo de Golgi, ocorre a separação da subunidade A. Então, essa subunidade A, ela se desprende das subunidades B e passa para o citoplasma do enterócito. Então, a partir do momento que essa subunidade A está livre no citoplasma da célula, ela vai ativar a subunidade alfa de proteína de receptor, né, de proteína G, que está presente na membrana basolateral do enterócito. E aí o que acontece? Quando ocorre a ativação dessa proteína G, né, pela ligação da toxina na subunidade alfa dessa proteína G, ocorre a ativação da adenilciclase. Vejam, tudo isso aqui são eventos, né, intracelulares. Está tudo acontecendo ali no interior dos enterócitos. Então, com a ativação da adenilciclase, níveis elevados, né, de monofosfato de adenosina cíclico, que é o famoso AMP cíclico, resultantes, né, dessa ativação da adenilciclase, conduzem à ativação da proteína quinase, né, conduzem aí à ativação da proteína quinase, bem como a fosforilação e a abertura de canais de cloro. Então, quando se tem essa abertura do canal de cloro, o enterócito ele começa a hipersecretar, ou seja, eliminar, perder cloro. Consequentemente, né, conforme o enterócito está hipersecretando, eliminando cloro, outros eletrólitos, assim como sódio, potássio e a água, começam a ser secretados também para a luz do intestino. Tá? Então, essa é a via de ativação da toxina sensível ao calor. E no caso da toxina termoestável? A toxina termoestável ela é uma toxina de baixa massa molecular. Essa toxina ela vai ativar, né, uma via diferente da via que foi ativada pela toxina termolábio, né? Então, essa toxina termoestável, ela se liga a receptores do tipo guanilil-ciclase C. Tá? Aqui, ó, receptor guanilil-ciclase C, que está presente na membrana, na superfície aqui da membrana do enterócito. E aí, com a ativação desse receptor guanilil-ciclase C, né, com a ativação dele, haverá a elevação dos
níveis de monofosfato de guanosina cíclico, que aí nesse caso aqui, como é uma outra via de ativação, né, vai haver uma elevação dos níveis do CGMP, que aí o CGMP é o monofosfato de guanosina cíclico, que aí com essa elevação também vai resultar na fosforilação e a abertura dos canais de cloro, consequentemente também a hipersecreção de sódio e água. Então, ambas toxinas, né, no final, irão induzir, né, a hipersecreção de eletrólitos e água, porém por vias, né, diferentes aí de ativação. Tudo bem? Então, as linhagens de Escherichia coli enterotoxigênicas, né, que são essas linhagens produtoras dessas duas toxinas, termolábil e termoestável. Um detalhe aqui que é importante, lembrem sempre de que essa linhagem ela pode produzir apenas uma ou ela pode produzir ambas. Tá? Não significa que sempre essa linhagem ela irá produzir as duas. Mas, independente se ela produz uma ou se ela produz as duas, no final das contas, o indivíduo ele vai apresentar um quadro de diarreia, né, aquosa. Outro detalhe importante com relação a essas toxinas, elas não causam inflamação intestinal. Assim como essa linhagem de E. coli não invadem a mucosa intestinal e causam diarreia aquosa não sanguinolenta, tá? Então, os enterócitos, que são as células ali da mucosa intestinal, não sofrerão nenhuma alteração estrutural em decorrência, né, de uma infecção por Escherichia coli enterotoxigênica. No entanto, né, existem outras linhagens, como por exemplo a Escherichia coli enteropatogênica, tá? Aqui eu já estou abordando uma outra linhagem, um outro sorotipo, né, que é um daqueles 4 que eu citei lá no primeiro slide, que aí no caso essa linhagem enteropatogênica apresenta uma característica invasiva, tá? Então, essa linhagem ela causa doença não pela formação de enterotoxina, né? Até então, linhagens de E. coli enteropatogênicas elas não são produtoras de enterotoxina. Mas a doença, a infecção intestinal que ela vai causar será pela invasão do epitélio do intestino grosso. Aí aqui a gente consegue ver uma outra diferença. As linhagens de E. coli enterotoxigênica, elas acometem, né, o intestino delgado, a parte do jejunum, né, e íleo. No caso aqui da Escherichia coli enteropatogênicas, que apresenta essa característica invasiva, que elas irão invadir, né, células epiteliais, só que agora do intestino grosso. E aí, conforme essas células elas são invadidas, a bactéria ela vai induzir a apoptose, né, dessas células. Então, conforme a célula ela vai sofrendo apoptose, obviamente ali vai provocar uma lesão e aí o indivíduo ele apresentará um quadro de diarreia sanguinolenta, acompanhada, né, por células inflamatórias, no caso neutrófilos em grande quantidade podem ser observados, né, nas fezes do paciente, certo? Agora vamos ver a patogênese da infecção do trato intestinal por linhagens de Escherichia coli enterohemorrágicas. Então, a Escherichia coli enterohemorrágica, que é o sorotipo O157H7, esse sorotipo ele causa diarreia também sanguinolenta, tá? Só que vejam, esse sorotipo aqui, essa linhagem, ela não tem característica invasiva, ela não invade, essa linhagem ela não penetra as células do epitélio intestinal.
todo o mecanismo patogênico dela vai ser através de toxina, tá? Mas ela também irá causar um quadro de diarreia sanguinolenta. Então, esse quadro de diarreia sanguinolenta vai ocorrer em decorrência da produção da toxina verotoxina, que é a toxina produzida por essa bactéria que eu já citei lá atrás, tá? Então vamos ver aqui qual que é o mecanismo de ação dessa toxina a partir do momento que a Escherichia coli enterohemorrágica ela está presente ali na mucosa intestinal. Só lembrando que a forma como o indivíduo ele adquiriu essa bactéria também foi pela ingestão, né, de água ou alimentos contaminados por essa bactéria, tá? Então, a partir do momento que essa linhagem ela está presente lá na mucosa intestinal, ela produz a toxina, verotoxina, e aí o que acontece? Esta toxina, ela consegue, né? Vejam, está aqui ó, a toxina. Ela consegue atravessar as membranas da célula epitelial intestinal, certo? Então, conforme essa toxina ela consegue atravessar toda a célula da mucosa intestinal, onde que ela vai parar? Ela vai parar na circulação sanguínea. Então, o nosso epitélio intestinal ele é completamente vascularizado, né? É importante essa vascularização porque constantemente aí os nossos intestinos eles estão absorvendo água, assim como absorvendo nutrientes. Então, essa toxina ela atravessa toda a mucosa, alcançando, né, chegando na circulação sanguínea. E aí é uma forma, né, como essa toxina ela irá se disseminar através de todo o nosso organismo. Só que aí tem um problema, né? Qual que é esse problema? As células endoteliais, né? Ou seja, quando eu me refiro aqui às células endoteliais, eu estou me referindo às células que formam, que constituem o endotélio vascular, né? Então, as células endoteliais da circulação intestinal, ou seja, dos vasos sanguíneos, né, que estão presentes ali, irrigando a mucosa intestinal, assim como as células endoteliais de outros, né, vasos até mais distantes dali da mucosa intestinal, são, né, parece ser células alvos para essa toxina. Então, olha só que coisa. Essa verotoxina, quando ela atravessa a mucosa intestinal, que ela chega na corrente sanguínea, ela, através do sangue, vai se disseminar por todo o nosso organismo. E onde que essa toxina ela vai agir? Ela tem como alvo, principalmente, as células do endotélio vascular. Então, os nossos vasos sanguíneos, né, quem sofrerão, né, por conta aí da ação desta toxina. Então, agora vamos ver o que acontece, né, a partir do momento que essa toxina ela está presente na corrente sanguínea. Então, olha aqui no desenho. Então, temos aqui a circulação e aqui dentro da circulação podemos observar aqui esta toxina, né? Então, o que acontece? Essa toxina ela consegue se ligar aos receptores glicolipídicos, que são receptores que estão presentes na membrana das células endoteliais dos vasos. A partir do momento que essa toxina ela se adere à membrana dessas células endoteliais, ela é transportada para o interior da célula até ela chegar no retículo endoplasmático. As células endoteliais dos nossos vasos são células nucleadas, são células eucariontes, né, que possuem organelas citoplasmáticas como qualquer outra célula. Então, uma organela em que irá receber essa toxina será o retículo endoplasmático, né? E aí o que acontece quando essa verotoxina ela chega lá no retículo endoplasmático?
Essa toxina ela vai remover uma adenina, essa adenina do RNA ribossomal maior, que é o 28S. Vocês sabem muito bem a principal função dos ribossomos, né? Os ribossomos, eles têm como principal função, né, realizar síntese de proteínas. Então, uma vez que essa toxina ela chegou lá no retículo endoplasmático, né, lá no retículo endoplasmático, ela vai remover uma adenina do RNA ribossomal, né, maior, interrompendo assim a síntese proteica. E aí, a partir do momento que essas células endoteliais, né, do endotélio vascular, não realizam síntese de proteína, que é fundamental para a manutenção, né, da célula, essas células elas morrem. E aí, o que acontece quando essas células endoteliais elas estão morrendo? O indivíduo ele vai apresentar um dano endotelial, né? Então, o endotélio vascular ele vai ser totalmente lesionado, né? E aí, o que acontece quando a gente tem uma lesão do endotélio vascular, independente de qual seja o vaso sanguíneo? Pode ocorrer a ativação da cascata de coagulação, como vocês podem ver aqui no desenho. Então, por decorrência, né, dessa lesão, dessa morte das células do endotélio vascular e a ativação da cascata de coagulação, na tentativa de corrigir essa lesão endotelial, ocorre a formação de microtrombos no interior destes vasos. Tá? E aí o que ocorre, né? Em decorrência da formação desses microtrombos? Haverá um consumo maior de plaquetas, né? Porque as plaquetas, elas que são responsáveis, junto com outros componentes, de formarem esses microtrombos. Então, como, né, o endotélio vascular está sendo totalmente danificado, ocorre um acúmulo de plaquetas nessas lesões endoteliais e aí o indivíduo ele vai desenvolver um quadro de trombocitopenia, né? Porque a quantidade de plaquetas circulante vai diminuir porque elas estão, né, se direcionando ali para aquele local onde está ocorrendo esse dano ao endotélio vascular. Além disso, ocorre também fragmentação de hemácias, ou seja, lise, destruição de hemácias, que vai levar o indivíduo a um quadro de anemia hemolítica e também o indivíduo ele pode apresentar insuficiência renal aguda, porque essa toxina ela também, né, como ela se dissemina através da corrente sanguínea, ela consegue chegar até os nossos rins. Então, o que acontece? Então, aqui nós temos o consumo de plaquetas, no caso um quadro de trombocitopenia, um quadro de anemia hemolítica e insuficiência renal aguda. Então, essas são as principais características de uma síndrome chamada de síndrome hemolítica urêmica. Então, 5% aproximadamente dos pacientes que desenvolvem uma infecção por Escherichia coli enterohemorrágica, onde apresentam um quadro de diarreia sanguinolenta, podem apresentar uma complicação que é a síndrome hemolítica urêmica, que essa síndrome ela acontece a partir do momento que essa toxina ela consegue, né, se disseminar através da corrente sanguínea e provocar esse dano ao endotélio vascular, certo? No próximo slide eu vou falar um pouco mais sobre cada uma, né, dessas características, no caso dessas alterações da trombocitopenia, da anemia hemolítica, da insuficiência renal, que é característico desta síndrome hemolítica urêmica. Então, olha só. Então, por que a pessoa ela apresenta um quadro de insuficiência renal, né? Que é característico da síndrome hemolítica urêmica? Ocorre porque há receptores para a toxina verotoxina na superfície do epitélio renal.
Então, essa toxina atuando nas células do epitélio renal vai causar a morte dessas células e, em consequência, leva a um quadro de insuficiência renal, ou seja, o rim ele vai perdendo aí a sua função. Já no caso da trombocitopenia, né, o que significa trombocitopenia? É um número reduzido de plaquetas. Quando eu falo número reduzido de plaquetas, é com relação ao sangue total, tá? Então, ocorre porque as plaquetas elas estão todas se direcionando, se aderindo à superfície do endotélio vascular que está danificado, né? Pela ação lá da toxina. E no caso da anemia hemolítica, né? Mais conhecida como anemia hemolítica microangiopática, tá? Então, por que ocorre essa anemia? Porque também há receptores para a verotoxina na superfície do endotélio de pequenos vasos sanguíneos, né? Então, a morte das células endoteliais desses pequenos vasos sanguíneos resultam nesse quadro de anemia hemolítica microangiopática porque as hemácias, né, elas atravessam essa região do endotélio que foi danificada, né? Porque se o vaso ele já é muito pequeno e ali o endotélio vascular ele foi danificado e ali formou um microtrombo, as hemácias elas precisam passar. Então elas passam muito apertadinhas, né? Então elas se tornam intensamente distorcidas para poder conseguir passar ali através daquele microvaso danificado. E aí o que acontece? Essas hemácias elas se tornam um esquistócito, né? Como a gente pode ver aqui nesse desenho, nós temos aqui as hemácias normais e temos essas hemácias aqui com uma morfologia completamente alterada, né? Que a gente chama de esquistócitos, que pode ser visível em um esfregaço de sangue total. E o que acontece em seguida? Todas essas células, essas hemácias distorcidas, elas sofrerão lise. E aí, por isso que caracteriza esse quadro de anemia hemolítica microangiopática, certo? E a transmissão, né? No caso aqui, essa transmissão é com relação a essa linhagem enterohemorrágica, tá? Então, as linhagens de Escherichia coli enterohemorrágica estão associadas a surtos de diarreia sanguinolenta, principalmente decorrentes da ingestão de hambúrguer mal cozido, frequentemente, né, consumidos, ingeridos em restaurantes do tipo fast food. Então, é um cuidado que os restaurantes fast food eles precisam ter, né, com relação a uma cocção adequada desses lanches para evitar o consumo dessa carne mal cozida. Porque se esse hambúrguer ele tiver contaminado por E. coli, as bactérias que estão ali presentes na superfície, elas morrerão pela cocção. Mas aquelas que estão lá no interior do hambúrguer, uma vez que ele não foi totalmente assado, né, o interior se encontra cru, então as bactérias que estão ali, elas sobrevivem, tá? Além disso, uma outra forma também de adquirir a bactéria é por contato direto com animais, né? Por exemplo, visitas a fazendas e zoológicos que permitem o contato com os animais e também pode estar associada à diarreia sanguinolenta, né? Causada aí por esse sorotipo enterohemorrágico, que é o que eu comentei lá atrás, de que o principal reservatório de infecção para Escherichia coli enterohemorrágica são os bovinos, né? É o gado. Então, esses animais, eles colonizam, eles possuem, né, normalmente esse sorotipo no intestino deles. Então, o contato diretamente com esses animais ou consumindo carne, né, mal cozida, né, bovina é uma forma de como pode se adquirir.
Ah, pode acontecer de um humano, né, no caso nós seres humanos, termos esse sorotipo, também pode acontecer, né? Só que o principal reservatório de infecção são os bovinos, certo? Agora vamos ver a patogênese. Então, tudo isso que nós vimos até agora foi a patogênese, no caso, para as infecções do trato intestinal, por Escherichia coli enterotoxigênica, Escherichia coli enteropatogênica e a Escherichia coli enterohemorrágica, né? Que essas três linhagens, elas são linhagens, né, entéricas, que causam infecções intestinais. Então, vamos ver agora a patogênese das infecções sistêmicas, ou, no caso, sepsis, também causadas por E. coli. Tá? No caso das infecções intestinais, qual que é a principal estrutura, qual que é o principal fator de virulência que é importante para o início da colonização, né, no caso da infecção por qualquer uma das linhagens entéricas? São os pili. Então, o pili foi uma primeira estrutura, o primeiro fator lá de virulência que eu citei, que é importante para que a bactéria, quando chegue lá no intestino, consiga se aderir à superfície dos enterócitos, das células intestinais. Agora, nas infecções sistêmicas, né, no caso das sepses, outros componentes, né, outros fatores de virulência são extremamente importantes para a patogênese dessa infecção. Então, os componentes estruturais aqui fundamentais são a cápsula e endotoxina, né, que é o LPS. Então, essas estruturas, elas desempenham um papel marcante na patogênese das doenças sistêmicas, muito maior, né, do que na doença do trato intestinal. No caso das doenças intestinais, das infecções intestinais, a estrutura mais determinante lá, a principal, né, para que a bactéria consiga iniciar a colonização, são os pili, certo? E depois as exotoxinas, né, que são as enterotoxinas produzidas pelas bactérias. Então, aqui, vendo primeiramente a cápsula. Então, a cápsula, né, ou polissacarídeo capsular, né, isso nós já vimos em outras aulas, essa estrutura é um importantíssimo fator de virulência porque interfere na fagocitose, intensificando assim a capacidade do organismo de causar infecção em vários órgãos, né? Então, quando eu me refiro a sepsis ou infecção sistêmica, ou no caso de uma bacteremia, é quando a bactéria ela está presente na circulação sanguínea. Então, a gente sabe que nós temos células de defesa presentes no sangue que têm função fagocítica. Então, uma forma de como uma bactéria ser eliminada quando está disseminada na corrente sanguínea é por um processo de fagocitose, através dessas células de defesa que todos nós possuímos. Mas quando se trata de uma bactéria que possui cápsula, isso dificulta, né? Porque essa cápsula ela vai meio que camuflar a bactéria, interferindo aí no reconhecimento das células o reconhecimento da bactéria pelas células fagocíticas. E isso vai, né, contribuir para a disseminação dessa bactéria até chegar em vários órgãos e assim causar infecções de vários órgãos. Como, por exemplo, né, linhagens de E. coli que possuem antígeno K1. Né? Então, olha só, linhagens de E. coli que possuem antígeno K1, né? Essa linhagem, esse sorotipo causa a meningite neonatal. Tá? Então, geralmente, essa linhagem de E. coli que possui cápsula, né? Que a cápsula possui o antígeno K, né? Normalmente causa a meningite neonatal. Então, a bactéria passou para o sangue da criança, como que esse recém-nascido adquiriu? Durante o nascimento. Então, durante o trabalho de parto, lembrando que apenas no caso do parto normal, né, quando a criança está passando lá através, né, do canal da vagina,
caso essa mãe ela, né, tenha uma colonização abundante ali de E. coli, a criança ela pode adquirir. E como, né, o recém-nascido ele não tem uma defesa, né, por ele estar nascendo exatamente naquele momento, ele não conseguiu desenvolver ainda defesas, facilmente esse micro-organismo, essa bactéria, consegue passar para a corrente sanguínea, consegue se disseminar, né? E aí pode chegar lá nas meninges, causando a meningite. Já no caso da endotoxina, né, que é uma outra estrutura que é fundamental nas infecções sistêmicas, que corresponde ao lipopolissacarídeo, ao LPS. Então, essas endotoxinas, elas são responsáveis pelos sinais e sintomas característicos da sepse por bacilo gram-negativo. Então, quando o indivíduo ele tem uma sepse, né, uma infecção generalizada, uma infecção sistêmica por qualquer um tipo de bacilo gram-negativo, né, que todos os bacilos gram-negativos possuem LPS, ele vai apresentar febre, hipotensão e coagulação intravascular disseminada, né? Então, essas manifestações clínicas aqui, elas são desencadeadas pela ação de endotoxina, de LPS, de lipopolissacarídeo, que a bactéria ela vai estar liberando enquanto ela estiver circulando na corrente sanguínea, certo? Agora vamos ver a patogênese das infecções do trato urinário, né? Então, certos sorotipos, né, que possuem o antígeno O, então certas linhagens de E. coli que possuem o antígeno O, que essas linhagens elas são denominadas, né, de Escherichia coli uropatogênicas. São as linhagens causadoras de infecções do trato urinário. O que é essa linhagem, né? Uropatogênica, ela tem em especial que contribui para que ela cause infecção do trato urinário, né? Então, essa linhagem ela possui pili também, né, que é importante para a adesão, porém esses pili contêm proteínas adesinas, onde se ligam a receptores específicos do epitélio do trato urinário. Então, facilmente, a Escherichia coli uropatogênica, ela se adere à mucosa do canal da uretra, assim como também à mucosa da bexiga urinária, né? Assim como outras mucosas do sistema urinário, do aparelho urinário. Um outro fator também importante que contribui para infecções do trato urinário por esse sorotipo uropatogênico é a questão da motilidade, né? Então, a Escherichia coli é uma bactéria flagelada, né, que tem motilidade por conta da presença dos flagelos. Então, a motilidade, né, ela vai ser muito importante para essa linhagem, que auxilia em sua capacidade de ascender, ou seja, subir, né, a partir da uretra até a bexiga urinária de uma forma retrógrada, né? Assim como também a bactéria, aqui estando na bexiga urinária, ela consegue também ascender, ou seja, subir até os rins, causando uma infecção renal, certo? Então, com relação a essas manifestações clínicas, a Escherichia coli é a principal causa de infecção do trato urinário adquirida na comunidade. Isso eu já falei lá no primeiro slide, né, de que a Escherichia coli ela, né, é o principal agente etiológico, né, a principal infecção que é causada com mais frequência são infecções do trato urinário adquiridas na comunidade. Quando a gente fala na comunidade, quer dizer fora do ambiente hospitalar, né, em qualquer local, enfim, a qualquer momento, né, o indivíduo ele pode desenvolver a infecção por essa bactéria, tá? E detalhe, ocorre principalmente em mulheres,
Poxa, agora por que que as mulheres elas são as mais acometidas, né? Desenvolvem, né? Quando a gente se refere aqui a uma infecção urinária adquirida na comunidade por E. coli, por que que as mulheres são mais acometidas? Por questões anatômicas, né? Principalmente. A uretra ela é curta, então facilmente essa bactéria ela consegue ascender, subir e chegar à bexiga urinária. Também pela questão da proximidade entre a uretra e o ânus. E também pela colonização da vagina por membros da própria microbiota fecal. Né? Então, a microbiota vaginal é uma microbiota bem diversificada, então pode, né, ali naquela microbiota, ter bactérias da microbiota fecal, como, por exemplo, a E. coli. Então, como o ósteo do canal da uretra está muito próximo ao ósteo do canal da vagina, né? Então, só fazendo aqui um desenho, então aqui está a abertura, né, que a gente fala de ósteo do canal da vagina, e logo aqui acima está o ósteo do canal da uretra. Então, facilmente, caso essa mulher ela tenha, né, uma colonização por E. coli aqui na mucosa vaginal, facilmente essa bactéria ela consegue chegar aqui o ósteo do canal da uretra e assim desenvolver uma infecção urinária, que pode ser não apenas por E. coli, mas pode ser também por outros micro-organismos da microbiota fecal que está colonizando a mucosa vaginal. Outra causa frequente de infecção é a nosocomial. Né? O que é uma infecção nosocomial? É a infecção hospitalar, né? Também do trato urinário. Só que aqui, olha só um detalhe. Quando a gente se refere a infecções do trato urinário adquiridas no ambiente hospitalar, tá? Que são as infecções nosocomiais, tem a mesma frequência, tanto para homens quanto para mulheres. Essa questão da mulher ela ser muito mais suscetível, né, a incidência ser maior no caso das mulheres, isso é quando a gente se refere a infecções do trato urinário adquiridas na comunidade, tá? Mas quando é no ambiente hospitalar, tem a mesma frequência tanto para homem quanto para mulher, porque essas infecções elas estão diretamente associadas ao uso de catéteres urinários de longa duração. Então, tanto o homem quanto a mulher que está hospitalizado, que está internado, dependendo do problema de saúde que tem, né, pode ter a necessidade de passar um catéter urinário, né, de longa duração. Então, ambos, né, terão aí o mesmo risco, né, de desenvolver uma infecção por E. coli, certo? As infecções do trato urinário, elas podem limitar-se à bexiga, tá? Quando essa infecção ela acontece na bexiga, ela é chamada de cistite, é denominada de cistite. E quando essa infecção ela se estende até os rins, ela é chamada de pielonefrite. Então, a cistite é uma infecção, né? No caso, é uma inflamação na mucosa da bexiga urinária pela presença de bactéria, então é uma infecção. E no caso da pielonefrite, é quando essa bactéria que está na bexiga urinária ela consegue ascender, ou seja, subir e chegar até os rins. Quais são os sinais e sintomas? Né? Quais são os sinais e sintomas clínicos da cistite e da pielonefrite? São os mesmos? Não. No caso dos sintomas mais marcantes da cistite, são disúria, que é a dor, né? E micção frequente. Então, a mulher ela sente ardência, ela sente dor a armazenar pequenos volumes de urina, então ela urina com muita frequência. Já no caso da pielonefrite, é caracterizada por febre, calafrios e dor no flanco, ou seja, dor na região posterior, né, do tronco, porque os rins eles estão localizados na região retroperitoneal, então o indivíduo ele sente dor na região posterior, né, do
tronco, né, do dorso. Então, esses são os principais sintomas da pielonefrite. Já no caso da diarreia, né, aquosa causada por linhagens de E. coli enterotoxigênicas, tá? Essa diarreia aquosa, ela é não sanguinolenta, porque ela acontece por uma interferência na função dos enterócitos pela ação de toxinas, tá? Então, essa diarreia aquosa, ela é autolimitante e dura, né, e tem aí uma curta duração de 1 a 3 dias. Então, por que ela é autolimitante, né, e aí tem uma curta duração? Como essa bactéria, ela apenas produz toxinas, ela não tem uma característica invasiva, conforme o indivíduo ele está evacuando, né, claro, ele precisa ingerir bastante líquido para se hidratar, porque ele perde bastante água, assim como eletrólitos, né, decorrente aí da patogênese das toxinas, ele vai eliminando através das fezes a bactéria. Então chega uma hora que ele se cura naturalmente sem ter a necessidade de usar antibióticos, tá? Então está frequentemente associada a viagens, né? Que aí é chamado de diarreia do viajante, ou no caso, turistas. Então, turistas, viajantes, são os indivíduos mais suscetíveis a terem infecções por E. coli enterotoxigênicas, tá? E no caso de infecções por Escherichia coli enterohemorrágica, apresentam manifestações clínicas como diarreia sanguinolenta, que é a disenteria, além disso, cólica abdominal e também febre. Já no caso da síndrome hemolítica urêmica, que é uma complicação, tá, que acontece quando se tem a diarreia sanguinolenta causada pela Escherichia coli enterohemorrágica, essa complicação, que nós já vimos que ela é caracterizada por trombocitopenia, por anemia hemolítica e por insuficiência renal aguda, ocorre principalmente, tá, em crianças que têm infecções por essa bactéria, apresentam um quadro de diarreia sanguinolenta e são tratadas com fluoroquinolonas ou tratadas com outros antibióticos. Então, por essa razão, os antibióticos não devem ser utilizados no tratamento de diarreia causadas por Escherichia coli enterohemorrágica. Então, o indivíduo, através da evacuação, né, conforme ele vai evacuando, ele vai eliminar essa bactéria, porque ela também não tem uma característica invasiva, né? Ela não invade os enterócitos, ela apenas produz toxina também, que é a verotoxina. Agora, por que se der antibióticos aumenta o risco de desenvolver a síndrome hemolítica urêmica? Então, conforme o antibiótico ele atua na bactéria e vai causando a morte dela, ocorre uma liberação, né, uma liberação de uma quantidade maior de verotoxina. E isso aumenta o risco da síndrome hemolítica urêmica, certo? E diagnóstico, né? Então, o diagnóstico laboratorial para diagnosticar uma infecção por E. coli se dá através do espécime clínico, ou seja, de uma amostra de material biológico que supostamente, né, tenha bacilos gram-negativos, ou seja, o indivíduo ele esteja de fato com uma infecção por E. coli. Então, esse material, né, ele deve ser cultivado inicialmente em placas de agar-sangue, né? O meio agar-sangue é o meio diferencial e não seletivo, e também deve ser semeado em meio diferencial e seletivo, como temos aqui como exemplo o agar eosina azul de metileno e também o agar maconque, tá? Então, como a Escherichia coli é uma bactéria que fermenta a lactose, né? Ou seja, é um bacilo gram-negativo fermentador de lactose, quando você faz o cultivo no meio agar maconque,
depois de um período de 18, 24 horas, você vai observar a presença de colônias rosas, tá? Já no caso do agar EMB ou EAM, que é eosina azul de metileno, né, em português, as colônias, quando são formadas, né, por Escherichia coli, essas colônias elas são escuras, são pretas, e você vai observar também na superfície do meio eosina azul de metileno um brilho verde metálico, né? Verde metalizado, verde metálico, que fica refletindo. E isso é característico de E. coli. Tem outras aulas em que eu falo desse, na aula de meios de cultura, eu falo sobre o agar eosina azul de metileno, né? Quem não viu pode estar assistindo essa videoaula que já está disponível aqui no canal, tá? No caso do isolamento de Escherichia coli enterotoxigênica ou no caso de enterohemorrágica a partir de pacientes apresentando quadro de diarreia, não é um procedimento diagnóstico rotineiro, ou seja, indivíduos que apresentam quadro de diarreia, né, que supostamente seja causada por E. coli enterotoxigênica ou enterohemorrágica, não tem necessidade de um diagnóstico, não é realizado rotineiramente um diagnóstico, tá? Agora, no caso de infecções por Escherichia coli uropatogênica, né, que são os sorotipos, as linhagens que causam infecções das vias urinárias, aí sim tem necessidade de ser realizada uma urocultura, né, que a urocultura ela é realizada a partir do cultivo da urina do paciente, certo? E aí, a partir do momento que você faz essa semeadura, né, da urina nos agars específicos para a realização da urocultura e são incubados com um período de 18 a 24 horas, você irá observar a presença de colônias e outros testes laboratoriais do tipo bioquímicos devem ser realizados, inclusive eu vou depois disponibilizar uma videoaula em que eu falo sobre esses testes bioquímicos que são realizados para a identificação de sorotipos de E. coli, e eu irei disponibilizar mais para frente. É necessário para você identificar qual que é a bactéria, tá? Então, no caso de infecções do trato urinário, a gente realiza a urocultura, tá? Para a identificação do micro-organismo causador desta infecção. Tratamento, né? Então, o tratamento de infecções por E. coli depende muito do sítio da doença, ou seja, do local onde está havendo a infecção, assim como também do perfil de resistência do micro-organismo. Então, o que isso significa? Que o primeiro passo é identificar qual que é o micro-organismo. O primeiro passo é identificar se aquela infecção ela é causada por E. coli ou não. Então, a partir do momento que você identificou qual que é a bactéria que está causando aquela infecção, deve ser realizado um antibiograma, né? Que é um exame que é importante para você identificar quais são os antibióticos sensíveis, quais antibióticos resistentes, para tratar de forma específica esta infecção. E aqui eu coloquei 3 exemplos, né, no caso de tratamento. Então, no exemplo 1, infecções não complicadas do trato urinário inferior, no caso de uma cistite, por exemplo, pode ser tratada com trimetoprim sulfametoxazol oral ou uma penicilina oral, como por exemplo a ampicilina, né, utilizada por apenas 1 ou 3 dias. No caso de uma sepse, né, que é a infecção generalizada por E. coli, requer um tratamento agora mais rigoroso, porque a bactéria está disseminada através do sangue, né, podendo aí atingir qualquer órgão. Então, deve ser tratado com antibióticos parenterais, como, por exemplo, cefalosporinas de terceira geração ou cefotaxima associada ou não a um aminoglicosídeo, né? Principal representante aí de aminoglicosídeo, a gentamicina. E no caso da meningite neonatal, né? Os recém-nascidos adquirem durante o parto, né? Durante o nascimento. Então, no caso da meningite neonatal, geralmente é administrada uma combinação de ampicilina e
cefotaxima, tá? E atenção, em casos de diarreia aquosa, o tratamento com antibiótico não é indicado, tá? Apenas a reposição de líquidos. Então, como a gente viu que no caso das infecções do trato intestinal causadas principalmente lá pela Escherichia coli enterotoxigênicas, né, que causam quadro de diarreia aquosa, ocorre uma hipersecreção de eletrólitos, de água. Então, esse indivíduo ele precisa ingerir bastante líquido para repor isso que ele está perdendo e não tem a necessidade do uso de antibiótico, porque ele elimina a bactéria através das fezes. O tratamento da diarreia causada por linhagens de E. coli enterohemorrágica é um antibiótico, né, como, por exemplo, a ciprofloxacina. Então, a ciprofloxacina é um antibiótico que pode ser utilizado para tratar uma infecção causada por E. coli enterohemorrágica. Só que tem um grande problema, né? Isso pode aumentar o risco de desenvolver síndrome hemolítica urêmica, como eu já citei anteriormente também, né? Porque a bactéria ela vai morrer pela ação do antibiótico e assim ela libera a verotoxina, né, essa toxina, em maior quantidade e aí aumenta o risco, né, do paciente desenvolver esta complicação. Prevenção. Não há prevenção específica para infecções por E. coli, como imunização ativa ou passiva, porém, existem várias medidas gerais que podem ser adotadas para prevenir certas infecções. Como, por exemplo, a incidência de infecções do trato urinário, ela pode ser reduzida pelo uso criterioso e também pela pronta remoção de catéteres, né? Ou seja, o paciente ele não ficar muito tempo com catéter urinário. E no caso de infecções recorrentes, que é muito comum em mulheres, né? As mulheres terem infecções de urina com muita frequência, pode reduzir essa incidência aí pela profilaxia prolongada com antissépticos urinários, como por exemplo nitrofurantoína ou trimetoprim sulfametoxazol. Claro que isso é uma conduta médica, o médico precisa avaliar e ele que vai determinar essa profilaxia, tá? No caso da diarreia do viajante, ela pode ser evitada algumas vezes também pelo uso de antibióticos profiláticos, como por exemplo a doxiciclina, o uso de antibiótico de uma forma profilática, tá? Só corrigindo. Como por exemplo doxiciclina, ciprofloxacina, trimetoprim, sulfametoxazol ou peptobismol. Claro que não é só você ir na farmácia e comprar, até então não consegue, tem que ser com indicação médica, né? Você vai viajar para um outro país ou você vai viajar para uma outra cidade, você pode passar no médico e falar, olha, sempre que eu viajo para esse local, né, a primeira semana eu apresento diarreia e tal. Então, o médico, para evitar isso, ele pode já te prescrever um antibiótico, né, para atuar de uma forma profilática. A ingestão de alimentos crus e água não purificada também deve ser evitada ao viajar para certos países, assim como para certas cidades, né? Então é ideal que você compre a água mineral, compre uma água que tenha sido tratada de forma adequada, não ingerir alimentos crus, preferir por alimentos bem cozidos, que são formas, né, de como medidas como você pode evitar a ingestão desses micro-organismos, certo? Gente, então finalizo aqui essa aula sobre Escherichia coli. É uma aula super complexa, tem muita informação. Estamos aqui 1h28, quase 1h30. Como eu falei para vocês no início, meu objetivo é não trazer apenas um conteúdo superficial, e sim trazer um conteúdo mais completo possível, tá? Então, até a próxima aula e, mais uma vez, eu espero ter aí contribuído de alguma forma para o conhecimento de todos vocês. Até mais!